Estado mínimo, ideias máximas. Fala galera, diga aí, agora já tá aqui de noite no fórum aqui em BH, mas eu não podia deixar de ficar aqui para entrevistar pela segunda vez Marcel Van Hatten. Cara, olha, é difícil eu falar isso, mas se eu tivesse um político para dizer eu me orgulho de um político, é de você, Marcel. Que legal, obrigado. Legal. Obrigado, já entrevistei Marcel. muitos, escuto muitos. Uma pessoa também que eu admiro muito e que eu entrevistei recentemente, o Gilson, que tá lá com você. Ótimo. Sensacional. Marcel, até vou fugir do roteiro que eu tava tendo aqui até agora. O que tá acontecendo com o Brasil? Pois é. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de falar de novo com você. Realmente, você tem feito um excelente trabalho, levar informação para as pessoas. E a gente tratou aqui no painel sobre os limites do poder e como ir além das narrativas. Sim. Acho que um dos grandes problemas não é só do Brasil, não. É desses tempos no mundo todo é conseguir olhar além da superfície. Poder enxergar o que está por trás dos discursos, muitas vezes prontos, muitas vezes que desinformam e que não têm respaldo nos fatos. E, infelizmente, esse resultado que estamos colhendo agora é também fruto de uma omissão de muitos anos de quem deveria estar também na sociedade, além de produzir, que é o que a iniciativa privada faz muito bem, informar, educar e esclarecer. E agora, eventos como esse, que existe não só em Belo Horizonte, mas todo o Brasil, se multiplicou. Lá em Vitória, por exemplo, fica o convite para ir em Vitória. Sem dúvida, aliás, já estou convidado e se Deus quiser vou poder participar. Meu problema está sendo só a agenda da CPI, que está bastante intensa. O Rio Grande do Sul começou com esse modelo lá com o IEE e hoje se espalhou por todo o Brasil. Então eu tenho grande confiança de que isso que nós hoje vivemos no Brasil, que é quase uma distopia, muito parecido com o que eu li na minha adolescência nos livros de George Orwell, de Aldous Huxley, isso vai passar, mas vai depender sem dúvida nenhuma de arregaçar as mangas e levar mais cultura para a sociedade. Você mencionou omissão. Quem principalmente foi omisso? Principalmente quem produz, principalmente quem é da elite brasileira, e a elite aqui é no melhor sentido da palavra. Tô entendendo. Né? Que é quem conduz, né? A tropa de elite, a palavra elite nesse caso, era uma tropa que é a mais preparada, né? A mais capaz. E eu entendo que a nossa elite muitas vezes preferiu, né, se lambuzar nas benesses do poder, uma parte dela, e outra parte se omitir completamente de política e não fazer a sua parte. Agora a gente está vendo essa mudança porque a conta chegou e ela é muito alta e não tem como pagar se a gente continuar nesse rumo, como aliás nós estamos vendo os nossos vizinhos venezuelanos, por exemplo. Você acha que está havendo já uma mudança, Marcel? Eu tenho certeza disso, eu tenho percebido uma mudança de novo. Já houve uma mudança positiva na época do impeachment da Dilma Rousseff, eu lembro que ali foi um movimento muito importante, a defesa da Lava Jato, assim por diante, e agora eu vejo uma segunda onda de mudança nesse sentido. É um pouco mais desafiador, porque esse governo do Lula, ele foi com ainda mais sede ao pote, está tentando agredir as nossas liberdades de uma forma muito mais rápida e com apoio do Supremo Tribunal Federal. Agora ele não está sozinho, né? Não está sozinho, está com essa cumplicidade do Supremo Tribunal Federal, mas a gente percebe também que, repito, né, não é uma tendência brasileira. E a própria participação dos Estados Unidos nessas discussões tem também trazido mudanças fundamentais na discussão aqui dentro do país. Pegando uma frase do Rodrigo Marinho em uma entrevista que eu fiz com ele uns anos atrás, o Rodrigo falou assim, que falácia é essa que o Brasil, que os poderes precisam ser harmônicos, né? Os poderes não precisam ser harmônicos, eles têm que, na verdade, ser desarmônicos, o que não significa pegarem armas, nada disso, mas a situação do pesos e contrapesos em referente às instituições e aos poderes é necessária porque um exatamente equilibra o outro. Mas a gente não tá vendo isso hoje, né? Não estamos vendo isso hoje. Isso aí, na verdade, é uma descrição feita por Montesquieu, claro que é de uma forma muito teórica, né? A separação de poderes, depois houve as demais teorias que vieram para dizer, não são só 3 poderes, nós temos mais independência também administrativa, Corte Constitucional separada da parte jurídica, enfim, existe até a teoria da hexapartição de poderes, mas o que importa é o seguinte: numa democracia onde há uma Constituição, há Estado de Direito, é preciso que a regra do jogo seja respeitada e por isso é preciso segurança jurídica, que não é só para a economia. A segurança jurídica serve inclusive para garantir a própria democracia, né? Então, quando nós não vemos essa separação entre os poderes, esse respeito interinstitucional e ao contrário disso, nós vemos chantagem de um poder sobre o outro, conluio de um poder com o outro,
nós deixamos de viver numa democracia e passamos a viver um regime de exceção. E é esse o grande objetivo que nós temos nesse momento, de esclarecer primeiro as pessoas que esse não é um momento positivo para o Brasil, sob o ponto de vista institucional, mas que há meios e mecanismos para enfrentá-lo, e esses mecanismos começam pelo restabelecimento da normalidade do Congresso Nacional, que muitas vezes abre mão das suas prerrogativas. Então, mas como que a gente faz então para esse Congresso efetivamente fazer essa mudança necessária? Pressão popular sobre os que estão eleitos e eleição de novos representantes. Então a gente tem uma oportunidade no ano que vem. É a principal e eu diria que é a mais importante das nossas vidas. Se nós não aproveitarmos a eleição de 2026, são as eleições mais importantes das nossas vidas, com o risco, inclusive, eventualmente, de não ocorrerem. Eu nunca descarto essa hipótese. Eu não descarto essa hipótese porque nós vimos o que aconteceu na Venezuela. Nós vimos o que aconteceu em outras ditaduras. As pessoas achavam, nunca vai poder chegar nesse ponto. A oposição chegou a boicotar um processo eleitoral na Venezuela e foi aí que o Hugo Chávez pegou ainda mais firme no poder. Nós já vivemos um período eleitoral no ano de 2022 extremamente confuso, conturbado e de disparidade de armas por causa das decisões desequilibradas e abusivas, principalmente do Tribunal Superior Eleitoral, mas obviamente TSE, também claro, do perfeito, STF. Então, por isso que eu digo, vamos aproveitar a chance de 2026, é a chance que nós temos que agarrar ela com todas as nossas forças, e todo mundo que puder, que tiver vontade de concorrer, por pequena que seja, precisa se candidatar. E analisando 2026, o Brasil hoje está muito dividido em direita e esquerda, eu odeio essa divisão, mas vamos utilizar aqui para uma questão pragmática. Eu não consigo lembrar de uma oportunidade em que o Brasil tinha, ao que parece, bons candidatos pela direita, né? A gente tem o Tarcísio, a gente tem o Zema, a gente tem o Ratinho Júnior. Me parece que vem uma tropa forte aí. Sem dúvida. Vocês enxergam isso também? A gente tem uma mudança de cenário muito grande no Brasil, a gente tem uma direita muito forte, enquanto a esquerda só tem o Lula. Isso é a esquerda verdade. não tem um substituto pro Lula. Não tem. Tanto é que ele é o único candidato aí colocado e, lamentavelmente, ainda dispõe de uma popularidade razoável, principalmente nos estados do norte e do nordeste brasileiro, mas não se deve esquecer que também nos nossos estados sul e do sudeste um contingente importante das pessoas votam no PT e votam no Lula. Então, nós precisamos, e isso também é decorrência de um estado agigantado, que tem uma frase que eu ouvi de um colega deputado que é muito boa: o PT não gosta de ninguém que não dependa dele. Claro. Então eles criam a cultura da dependência, isso vale para empresas, isso vale para o cidadão mais miserável. É um novo modelo de voto de cabresto, né? Que é para manter também esse eleitor cativo das suas votantes. Que inclusive é uma prática dos governos coletivistas, diga-se, socialistas, comunistas e tal. Marcel, quando a gente analisa o Brasil hoje e na questão internacional, muita gente fica criticando que os Estados Unidos vem fazendo intervenção, blá, 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 apesar de que todas as leis que o americano está fazendo é lá, né? É uma questão estratégica de lá que acaba, óbvio, tendo impacto no Brasil, isso não tem discussão. Só que eu vejo pouco o pessoal falando os aliados que o Brasil tem hoje. Claro. Irã, Cuba, Venezuela, China. E aí, e vocês lá, assim, como que é esse sentimento lá, não de você, do Gilson, mas dos outros? Os outros se calam, os outros nada falam, os outros falam, não, vamos tá tudo começar certo. Pelas narrativas, porque a gente precisa começar atacando elas. Os Estados Unidos não está sancionando Alexandre de Moraes porque está interferindo na nossa soberania. Muito antes, pelo contrário. Foi Alexandre de Moraes que tomou uma série de decisões contra nacionais americanos, contra nacionais estrangeiros que vivem em solo americano, contra empresas americanas e nacionais americanos em solo brasileiro. Então foi ele que agrediu a soberania dos Estados Unidos, não o contrário. E a retaliação dos Estados Unidos, lamentavelmente, sobre o Brasil também é consequência de uma inação do governo Lula, e do Lula em particular, de buscar uma negociação de uma solução, porque ele não quer. O Lula se beneficia politicamente com essa narrativa que ele cria sobre uma defesa, uma soberania que o PT nunca vai defender. Os partidos socialistas são, por naturezas, e o PT é um desses partidos, que defendem a internacionalização da política e, no limite, a ditadura de um proletariado mundial. Então, quer dizer, eles não têm esse compromisso com soberania nacional e etc. E mais um motivo para a gente tratar desse tema internacional que você trouxe. Quem interfere na soberania alheia é o próprio Lula, quando ele vai para o Peru, aliás, para a Argentina visitar uma corrupta em prisão domiciliar, quando manda um avião para o Peru para buscar uma corrupta também condenada, ex-primeira-dama do país. Quando não condena as eleições... Quando não condena a fraude nas eleições da Venezuela, quando se torna persona não grata em Israel por ter ofendido de uma forma realmente hedionda o primeiro-ministro. Pode ter diferenças políticas com o primeiro-ministro Netanyahu, mas compará-lo a Hitler, isso foi um absurdo. Inclusive, você estava lá dentro, a comissão do Brasil hoje, quando Netanyahu foi falar,
se retirou do plenário. O Brasil não tem se portado diplomaticamente à altura da história do próprio Itamaraty. E nós, obviamente, precisamos denunciar isso e internacionalmente o mundo saber que Lula, na verdade, é esse autoritário de esquerda radical e que, infelizmente, está fazendo muito mal para o nosso país. 4, 5 meses atrás, eu estive em Nova York também cobrindo um evento e eu aproveitei para fazer as entrevistas na rua, né? Com americanos, saber o que eles sabiam do Brasil. Eu te digo, a gente entrevistou acho que 20 a 30 pessoas. Ninguém sabia nada dos abusos que vem acontecendo no país hoje. Isso me deixou muito triste, muito, assim, completamente a mesma coisa. Samba, futebol, etc. Então isso é algo que a gente realmente precisa falar muito mais. E não precisa ir para Nova York para isso, porque aqui na Argentina estive por algumas vezes agora nos últimos meses e, lamentavelmente, nem os argentinos estão sabendo. Não estão sabendo também. Você acha que, pegando o exemplo da Argentina, a gente, vendo o que Milei tá fazendo lá, que uma coisa que o Milei não é nem de centro, é completamente um cara voltado para a liberdade, se assemelha muito ao que a gente defende. Você acha que o exemplo de Milei é algo que a gente pode trazer para essas eleições de 2026? Sem dúvida nenhuma. Acho que ele é uma inspiração, ele é uma pessoa que tem tratado muito bem, principalmente do tema econômico. A gente precisa, obviamente, avançar na compreensão de como funciona a engrenagem política. O Milei está tendo dificuldade nesse ponto do seu país, porque não é fácil você ter que negociar com um parlamento que não tem, na sua maioria, concordância com as suas ideias. Obviamente que, por isso, nós também precisamos levar isso em consideração. Mas ele, para mim, é uma inspiração. E para o Brasil, certamente, também. E, para a gente finalizar, muitas pessoas que a gente conversa, jovens, mais novos, até pessoas mais velhas, falam assim: estou desacreditado no Brasil. Não acredito na política, não acredito nisso, não acredito naquilo. Você tá lá dentro e você é uma voz fora. Quando a gente vê lá os vídeos da CPMI, do INSS, que pra mim é uma coisa maluca, o quanto não se fala disso. É inaceitável o quanto não se fala disso. Poucas vozes falando disso, o negócio já deixaram ali, toda hora vem uma cortina de fumaça e tal. Mas dá um recado para quem acompanha o Diga Aí. O Diga Aí hoje tem 170 mil inscritos. A grande maioria, muito provavelmente, jovens e que diria que talvez em boa parte estaria desacreditado. Dá um recado pra você que tá lá. Parabéns primeiro para você que segue o Diga Aí. Significa que ainda que você possa talvez expressar esse sentimento de não acredito no Brasil, você está expressando um sentimento que não existe dentro de você. Porque se você acompanha esse tipo de material, é porque você acredita no Brasil, e acreditar no Brasil significa acreditar em si mesmo. O Brasil é uma ideia abstrata. O Brasil é o povo. O Brasil somos todos nós. Não deixar de acreditar no Brasil significa deixar de acreditar em nós mesmos. Eu não deixo de acreditar em mim mesmo. Pelo contrário, eu acredito em mim, acredito em você, em todos aqueles que compactuam nessas mesmas ideias. Tenho certeza que a gente vai chegar num Brasil melhor. Basta a gente arregaçar as mangas, deixar o pessimismo de lado e continuar trabalhando. Muito bom. Marcel, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tamo junto. É isso. Gente, parabéns. Tem dica melhor que essa, né? Valeu, e assim a gente encerra a nossa participação no fórum aqui em BH. Parabéns a todo mundo que esteve por trás disso, em especial o IFL. E nos vemos agora aonde é no Fórum de Vitória, não é isso? Marcel, tem que estar lá, hein? Valeu. Fazendo o possível. Valeu, pessoal.